É o Evangelho de Carreirinho. Para você hoje, Marcos capítulo 11. E Jesus foi para Jericó. Quando saía de Jericó, Bartimeu, cego, mendigo, lhe pediu socorro. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora, caminhando com ele. Quando se aproximavam de Jerusalém, tendo subido de Jericó, que é bem baixa, uma íngreme viagem de subida, cerca de 800 metros de diferença de altitude, quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram à região anterior, antes da virada do Monte das Oliveiras, as aldeias de Betfagé e Betânia. Junto ao Monte das Oliveiras estão essas aldeias. Dali enviou Jesus 2 dos seus discípulos adiante e disse-lhes: ide à aldeia que está aí adiante de vós, a aldeia de Betfagé, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o a mim. O jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no a mim. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: é porque o Senhor precisa dele, do jumentinho, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da casa, na rua, e o desprenderam e o levaram. Alguns dos que ali estavam reclamaram e perguntaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, eles e o jumento. Na realidade, eles só foram porque alguns entenderam o significado do jumento, senão seria roubo. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros jogavam ramos que haviam cortado dos campos e pavimentavam o caminho daquela passagem. Tanto os que iam adiante de Jesus como os que vinham depois dele na multidão clamavam, dizendo: Hosana, aleluia, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que era uma expressão guardada na alma de Israel para ser proclamada de acordo com os salmos quando da chegada do Messias, do grande Rei dos Reis. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, hosana nas maiores alturas, chegou o Messias, era assim que diziam e clamavam. E quando entrou Jesus em Jerusalém, foi ao templo, e no templo, tendo observado minuciosamente tudo em silêncio, como já fosse tarde daquele dia, saiu do templo de Jerusalém e foi para Betânia, com os seus 12 discípulos mais chegados, aos quais ele chamava de enviados. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, onde ele tinha amigos, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se Jesus da figueira, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E a manifestação daquelas folhas sem os figos era uma hipocrisia vegetal, porque todas as figueiras do Monte das Oliveiras estavam sem folhas, porque a figueira é uma árvore que primeiro dá o fruto. Depois que o fruto brota, vem as folhas. De modo que aonde quer que haja uma figueira com muitas folhas, é porque nela há muitos frutos. Mas essa figueira parecia com o povo da religião. Muita folha de exterioridade e nenhum fruto na verdade. Então disse Jesus à figueira, que carregava essa trágica representação: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Era o vaticínio sobre a hipocrisia. Ninguém se alimenta genuinamente do fruto da hipocrisia. Então foram para Jerusalém. Entrando Jesus no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e também compravam e faziam negócios, transformando o átrio do templo num verdadeiro bazar, num expor gospel de interesses e de vendas. Derrubou Jesus as mesas daquela exposição. Os cambistas que ali estavam e tudo o que era aparato das suas negociações e produtos das suas vendas, ele jogou por terra, derribou no chão do templo. E não permitia que alguém conduzisse para lá e para cá esses utensílios, montando as barracas das vendas, e também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Não é isto que está escrito? Como é que vocês fazem do lugar que vocês chamam casa de Deus, esse lugar, esse covil de salteadores? Vós transformaste o que chamais de casa de Deus num covil de assaltos. É uma arapuca contra a alma humana. E os principais líderes da religião e os seus acadêmicos e intérpretes autorizados ouviam estas coisas e procuravam um modo de matarem a Jesus, pois tinham medo dele, porque toda a multidão se maravilhava do seu ensino, da sua coragem, do seu destemor. Em vindo à tarde, saíram da cidade e se retiraram outra vez. E passando eles no mesmo caminho, de volta na direção de Betânia, aonde eventualmente pernoitariam, tendo que passar pelo Monte das Oliveiras, eles verificaram, já no dia seguinte, passando pelo mesmo caminho, de volta, que a figueira secara, aquela figueira, a figueira da demonstração vegetal de hipocrisia, secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. O que vocês estavam esperando? Que não acontecesse nada? Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este Monte das Oliveiras: ergue-te daqui, Monte das Oliveiras, e lança-te ao mar Mediterrâneo, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes.
crede que já recebestes, e assim será convosco. E assim será convosco. E quando estiverdes orando, no entanto, se tendes alguma coisa contra alguém, ódio, raiva, ressentimento, mágoa, amargura, cobiças, adultérios ou machucaduras provocadas supostamente pelo outro contra a tua vida, se alguém fazendo e orando e pedindo lembrar que existe isso no seu coração, perdoe tal pessoa, limpe isso do coração para sempre, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas e vos ouça. Porque não basta crer que já recebeu. Quem crê que já recebeu tem que deixar no passado todo o mal que contra ele foi feito. Quem já recebeu graça hoje não carrega mais amarguras de ontem. Mas se não perdoardes, não só nada recebereis, mas também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, regressaram para Jerusalém, subiram e chegaram outra vez à esplanada do templo. Andando Jesus em volta do templo e da sua área imensa, vieram ao seu encontro os líderes, os principais sacerdotes, os gestores de Israel, do ponto de vista espiritual, e todos os seus intelectuais e os anciãos mais respeitáveis da sua religião. Praticamente o sinédrio veio ao ar livre ao encontro de Jesus, no ambiente exterior ao templo, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Como entrar aqui no templo e fazer a loucura que tu fizeste? Ou quem te deu essa autoridade? Porque nós não demos, nós é que mandamos aqui. Quem te autorizou? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. Então, se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço o que eu faço. Respondam-me. O batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? Me respondam. E eles voltaram-se sobre si mesmos numa concha, discutiram entre si e disseram: se a gente disser que é de Deus, que é do céu, ele vai dizer, então por que não acreditastes em João e não vos arrependestes? Se a gente disser, não, João era só um homem, coisa desse povo, era só um movimento, nada além disso, é para ficar com medo, porque todos consideram João Batista um genuíno profeta. Então responderam a Jesus: na realidade, mestre, a pergunta que tu não nos fizeste, a ela temos uma resposta. Infelizmente, não sabemos se João Batista veio do céu ou veio dos homens, se o batismo dele foi ordem divina ou só uma criação humana. Então Jesus, diante da hipocrisia desses covardes, disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço as coisas que eu faço. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábolas a este grupo e lhes disse: um homem plantou uma vinha. Esse grupo, esse sinédrio ao ar livre, essas autoridades todas da religião, do lado de fora do templo, conversando com Jesus com esse ódio de morte, Jesus disse a eles: um homem plantou uma vinha, cercou-a de cercas, construiu dela um lagar
para que nele o vinho fosse pisado, a uva, para ser feita, transformada em vinho. Edificou uma torre para estocar o vinho e arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha, porque eles diziam: nós somos os arrendatários. Lembre-se, essa parábola está sendo contada para os arrendatários do templo, para os representantes de Deus em Israel. Jesus prossegue e disse: eles, porém, agarraram aquele servo enviado, o espancaram e o despacharam, sem nada enviar para o dono como pagamento pelo arrendamento. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram e o expulsaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram a uns e mataram a outros. Restava-lhes ainda um último a ser enviado. Um último a ser enviado a Israel. Um último. Seu filho amado, que veio para o que era seu e os seus não receberam. A este lhes enviou, sim, dizendo: ao meu filho eles respeitarão, ao evangelho acolherão. A realidade mais explícita e simples eles darão ouvidos. Ao mais legítimo representante da minha vontade eles respeitarão. Mas esses tais lavradores, que aqui no contexto são os principais sacerdotes, os anciãos, os acadêmicos da religião, os donos do saber espiritual, os que tinham supostamente se incumbido de serem os representantes de Deus na terra, disseram entre si: ah, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança toda será nossa. Nossa, quem vai mandar nas coisas chamadas de Deus na terra seremos nós daí para frente. Vamos acabar com o evangelho, acabar com o herdeiro, matar o nome e o ensino de Jesus, e a herança é nossa. Tudo que disser respeito a Deus será herança nossa na terra. E agarrando-o, mataram-no e atiraram-no para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Que fará, pois, o dono da vinha a esses líderes da religião, da vinha? Virá, ele virá. Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, que ninguém pode nem imaginar. Porque ainda não lestes na Escritura, sim, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto é da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca lestes que seria assim? Eis que isso se cumpre diante de vós. Então, aturdidos e chocados e raivosos, procuravam prendê-lo. Não o faziam porque tinham medo do povo. Porque compreenderam que era contra eles que Jesus proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, enviados pelas autoridades do templo: vão vocês desse rodízio para ver se a gente o pega em alguma coisa. E enviaram fariseus e os políticos herodianos, muitos deles vinculados à classe sacerdotal, à seita dos saduceus, muitos deles, para que fossem provar, testar Jesus, para ver se o apanhariam em alguma falta, em alguma palavra, porque o lugar de maior tentação para Jesus
nunca foi a casa das meretrizes, mas o templo de Jerusalém. Essa foi mais uma leitura do Evangelho de carreirinha, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.